Olá pessoal, concluindo essa primeira fase a respeito do inquérito policial, a respeito igualmente da investigação preliminar, o professor apanha um gancho do término da primeira aula. O professor fez menção de que a autoridade policial apenas pode recomendar o arquivamento do inquérito policial. O requerimento do inquérito policial, só quem o pode fazer é o representante do Ministério Público, né? Na esfera federal, procurador da República. Na esfera estadual, promotor ou promotora de justiça. Que, por sua vez, requerendo o arquivamento do inquérito policial, direciona esse requerimento, incluindo os autos investigativos que estão concatenados no inquérito policial, para com o juiz natural, o juízo criminal. Se concordar, há definitivamente o arquivamento do inquérito policial, só podendo novamente ser rediscutido o caso penal, ainda na fase preliminar, mediante um novo inquérito policial, se surgirem novos elementos investigativos, no sentido de que realmente houve a prática delituosa e indícios de autoria. Mas eu explico isso melhor na aula online. Se o juízo criminal, com o requerimento ministerial, no sentido de que houve a pretensão de arquivar o inquérito policial, discordar do representante do Ministério Público, encaminha-se os autos do inquérito policial, igualmente a manifestação ministerial, para o chefe do Ministério Público. É o artigo 28 do Código de Processo Penal. Eu preciso frisar para os senhores, neste momento, apesar de não ser o mérito desse vídeo, não ser o objeto desse vídeo, explicar para os senhores o seguinte. Os senhores sabem que entrou em vigor, em janeiro de 2020, a Lei Anticrime, né? A Lei 13.964 de 2019. Apesar de ter entrado em vigor a Lei Anticrime, a Lei 13.964 de 2019, alguns dispositivos desta lei, que modificou todo o arcabouço jurídico, tanto do direito material penal, quanto do direito processual penal, quanto da lei de execução penal e outras leis extravagantes, teve alguns dispositivos que se encontram suspensos em razão do controle concentrado de constitucionalidade que, como os senhores bem sabem, ocorre no Supremo Tribunal Federal. Alguns dispositivos não estão tendo a eficácia, né? Foram suspensa a eficácia de alguns dispositivos. Não é o mérito desse vídeo, conforme fiz alusão, e antecipo para os senhores, em razão da suspensão de alguns dispositivos, eu devo frisar para os senhores que, a título de arquivamento do inquérito policial, quem sempre tratou do arquivamento do inquérito policial foi o artigo 28 do Código de Processo Penal, né? O juiz, recebendo o requerimento de arquivamento, concordando com o Ministério Público, determinava o arquivamento sem problema. Havendo discordância, remeteria para o Procurador-Geral de Justiça na esfera estadual. Agora, com a nova redação, com a Lei Anticrime, houve a mudança nesse proceder, tá bom? Mas eu quero que isso seja tratado em uma aula à parte, num vídeo à parte, com mais calma, com mais cautela, e num encontro online, explicando os detalhes disso, ok? O que eu devo agora continuar a exercer aqui são ainda os pormenores do inquérito policial. O inquérito policial serve de instrumento do processo criminal. Antes de eu explicar a razão pela qual o inquérito policial serve de instrumento ao processo criminal, eu preciso fazer com que os senhores reflitam sobre a última aula, o último encontro online. O professor explicou a respeito das vinganças, né, do direito repressivo, as vinganças divina, privada e pública, onde havia aglutinação dos sentimentos religiosos, acreditava-se que os deuses, né, teriam imbuído pessoas, os sacerdotes aqui na Terra, para manifestar a justiça, para distribuir a justiça, né, até se chegar, né, à concepção do Estado, um ente público, político, um ente ético, para entregar com devido processo legal, com um instrumento denominado processo criminal,
à justiça. Né? Por que eu falo isso? A gente precisa entender um pouco da história para entender a necessidade do processo criminal. O processo criminal é instrumento da possibilidade de responsabilização criminal daquele que praticou um fato delituoso. O processo criminal é instrumento da sanção penal. Não existe outra forma senão o processo criminal, mecanismo para se atingir a possibilidade de responsabilização criminal, bem como aplicação e execução da sanção penal. Também o processo criminal é instrumento, portanto, da pretensão acusatória. Pretensão acusatória esta exercida pelo Ministério Público. Na minha fala, os senhores perceberam, quando eu digo que o inquérito policial é instrumento do processo criminal, eu quero dizer o seguinte: ele serve para nutrir, munir o início do processo criminal com elementos investigativos no sentido de que apontar a materialidade e indícios de autoria, concatenados em atos investigativos, que por sua vez devem ser reproduzidos em juízo para se transformar em atos de prova. Por quê? Não pode haver a responsabilização criminal, a aplicação de sanção penal, tão somente com os atos investigativos. Isso por uma razão muito óbvia. O professor frisou que o inquérito policial se atrela ao princípio inquisitório, ao sistema inquisitório. Não há publicidade, é sigiloso, não há imediação, não há contraditório, não há ampla defesa efetivos. Ok? Como se poderia, apenas com os atos investigativos, transportando lá para o processo criminal, sem a necessidade de sua reprodução, condenar uma pessoa, né? Haveria a barbárie, haveria o afastamento de direitos e garantias constitucionais em favor do denunciado, do processado, do réu. Razão pela qual eu concluo meu raciocínio para haver a concatenação de uma possibilidade de responsabilização criminal no processo somente mediante um juízo de certeza. O juízo de certeza me faz crer o seguinte: eu preciso reiterar, reproduzir tudo aquilo que foi angariado como ato investigativo no inquérito policial. Por exemplo, se a testemunha do fato delituoso disse em sede policial que o autor do comportamento é João, ela deve, na fase de instrução criminal, com o processo criminal deflagrado e iniciado, reproduzir aquilo que ela disse. Havendo essa reprodução, mediante um juízo de certeza, haverá a possibilidade de ser julgado procedente o pedido ministerial de condenação. Ok? Então, somente com o ato investigativo, trazendo ele para os autos do processo criminal, sem a sua reprodução, não há a possibilidade de se emitir um juízo de certeza para julgar procedente a pretensão do Ministério Público, a pretensão acusatória. Esta é a regra, tem a previsão do artigo 155 do Código de Processo Penal, que eu prefiro tratar, se os senhores me lembrarem, recordarem, se eu registrar e conseguir recordar igualmente, na aula online, no encontro online. Ok? A gente precisa também explicar, deixa eu ver se eu estou no tempo, estou no tempo, o fundamento do inquérito policial. Qual que é a razão do inquérito policial? Na verdade, a razão do inquérito policial serve como filtro, uma triagem de proteção ao investigado, né? Ele não pode responder no processo criminal se não houver elementos mínimos, básicos, a dar justa causa ao início da ação penal. Concordam? Então, o inquérito policial é um filtro para o processo criminal. O processo criminal não pode ser deflagrado, iniciado, para só então começarem as investigações para apontar a autoria e a materialidade. Não, tem que ter um indício mínimo, uma prova mínima, atos investigativos mínimos que indiquem a materialidade e a autoria.
Caso contrário, não há qualquer possibilidade de se romper e iniciar a instância penal através do processo criminal. Este é um dos fundamentos do inquérito policial. Existe um outro fundamento do inquérito policial, por óbvio, né? Serve como a necessidade de preservar a intimidade do investigado, do processado, né? Tão só o processo criminal já seria de maneira a penalizar o processado, o réu, né? Se atrela a essa concepção também, evitar a publicização desnecessária de quem é inocente, sabidamente inocente. Um terceiro fundamento do inquérito policial é o quê? A constatação da atividade estatal para reprimir a infração penal, né? É um valor simbólico desenvolvido pelo inquérito policial. Em que sentido? Né? Havendo, em tese, a prática delituosa e havendo, de forma imediata, após a notícia crimes sobre o fato, a instauração do inquérito policial, a sociedade se sentirá mais segura, confortável, percebendo que os órgãos persecutórios que cuidam da investigação preliminar deram início à investigação, deram início ao inquérito policial para apurar o fato em tese delituoso. Legal, né? Estes são alguns dos fundamentos do inquérito policial que a gente, novamente, repito, pode tratar de forma mais detalhada, com mais calma, cautela, anotando na aula online. Pela atenção de vocês, muito obrigado. Nos vemos na quarta-feira, se eu não fizer um próximo vídeo.